Pronto, porque senão eu esqueço, viu, gente? Eu vou dividir uma tela com vocês, porque eu fiz um slide que fica mais fácil para vocês poderem entender o que nós vamos conversar hoje, que são as vozes. Vamos lá. Esse slide foi feito para apresentação de trabalho. Da escola do CTCC. Vocês estão enxergando bem? Sim. Ok? Então tá bom. Então vamos relembrar o que a gente falou a semana passada, né? A gente falou das NEPs, as necessidades, quando elas são atendidas, a gente tem uma criança feliz, um adulto saudável, né? Quando foi atendida as NEPs. Quando as NEPs não são atendidas, a gente faz a formação de feridas emocionais. Que aí começa a gente ter a exigência. A partir da ferida emocional é que nós vamos ter as vozes. As vozes são as demandas que vão acontecer com a gente. Elas podem ser punitivas, né? E o que acontece é que é muito curioso que as vozes, elas vão startar os modos operantes que vocês vão ter. Então, vamos pensar que eu estou esperando a Andreia e a Andreia não apareceu num compromisso que eu fiz com ela. Naquele momento que ela passa a não aparecer, começam a vir as vozes dentro de mim. Que a gente vai chamar de pensamento, muitas vezes, né? Ah, eu tô com pensamento assim, né? Porque realmente é uma parte bem cognitiva, essas vozes. Na psicanálise, a gente pode chamar de voz egóica, né? De vozes do ego. A parte espiritual também fala sobre vozes egóicas. Se vocês forem ver na filosofia espiritualista, eles vão falar sempre do ego, né? Das vozes demandantes do ego. Então, essas vozes disfuncionais, o que elas vão fazer? Elas vão exigir. Deixa eu passar aqui. Eu vou entrar direto nas vozes, só para depois eu volto, tá bom? Aqui, vozes disfuncionais. Elas vão ter sentimentos negativos normalmente, ou seja, aconteceu alguma coisa, a Andréia não apareceu no compromisso, eu já penso, a Andréia não tá nem aí para mim. Essa que é a verdade é que a Andréia, ela realmente prioriza outras pessoas, não me prioriza. Eu acho que eu não sou boa o suficiente para me dar atenção. Eu acho que ela sempre negativamente, sempre a voz começa a ter uma exigência negativa, um ódio por si mesmo. As vozes vêm normalmente repleta de alta demanda, do tipo, você não devia ter marcado, você é trouxa de ter feito isso, você merece mesmo, coisas desse tipo que aconteça com você. Ela dá consequências desproporcionais. Então, podia ser só que de repente quebrou o carro da Andréia. A Andréia ficou sem bateria no celular para avisar. Mas ela não vai contar com isso, ela vai contar com coisas muito absurdas e com consequências desproporcionais, ou seja, punições. Deixa que a Andréia vai ver só. Na hora que ela me ligar, eu não vou responder a chamada. Não vou falar com ela. Aliás, eu vou tirar ela do meu calendário a partir de hoje. Eu não falo mais com ela. Então, valores morais desproporcionais é um absurdo, é um desrespeito que ela está fazendo. É uma pessoa extremamente desrespeitosa, não está nem aí para os outros, é egoísta. Vozes de figuras parentais interiorizadas. Normalmente, essas vozes, pasmem, tá, gente? Ela vem da mãe. A maior parte das vozes demandantes, as vozes punitivas, elas são vozes e falas da mãe, não do pai. Então, essas vozes que falam com a gente normalmente são vozes figuradas de figuras parentais interiorizadas, normalmente vindo da parte feminina, mais do que da parte masculina. Mas, Vivi, acontece de ter voz de pai? Acontece quando vocês já perceberam que tem famílias que o pai é muito ativo. E aí, na família que o pai é muito ativo, é muito presente, é exigente, né? É de colocar coisas, de falar sobre coisas. Aí, nesse caso, quando
a voz dos pais. O pai é muito demandante, é punitivo. Aí a voz do pai aparece na pessoa também, mas normalmente quem cria mais de perto é a mãe. Por isso as vozes acabam aparecendo pela mãe, pela figura materna e não pela paterna. Mas eu tenho famílias que a mãe é extremamente submissa, não aparece, e aparece a voz do pai. Então pode acontecer, mas naturalmente o normal é que as vozes venham da parte maternal, que é quem fica mais perto, né? Ou de vó que criou, de repente não foi a mãe, de repente foi a avó, coisas desse tipo, ok? Deixa eu baixar. Gente, Tamara, eu não sei o que se é pior, eu achar ou não achar, que aí quer dizer que ele perdeu, né? Eu também acho. Dá pra recuperar? Vou travar assim aqui. Desculpa. Voz punitiva. Seja bem-vinda, Cir. Gosto de te ver aqui. Voz punitiva. Voz internalizada de alguma figura de autoridade de importância para o sujeito, em que o critica e o pune. Envolve raiva de si mesmo. Se você não fizer isso, você vai ficar de castigo. E aí você, ou às vezes você nem avisa, tá? Tem criança que fica de castigo sem os pais nem avisar. A criança fez algo que os pais condenam, e aí eu tenho um caso que eu vou contar para vocês de um paciente que o filho dele fez alguma coisa de malcriação na escola e ele foi chamado. Então, quando ele chegou em casa, ele simplesmente catou o videogame preferido do garoto e vendeu como forma de punição. Aí ele me contou: não, eu não gritei, eu não xinguei, eu não fiz nada. Eu simplesmente vendi o que era importante para ele. Mas falando assim, cheio de orgulho, porque, tipo, ele merecia ser punido, porque o pai foi chamado na escola para divertir um comportamento do garoto. Então, já que eu fui chamado na escola, agora ele vai se ver comigo. O que eu fiz? Vendi o videogame preferido dele. Eu não xinguei, não reclamei. Aí eu tenho um outro caso que foi até, inclusive, um trabalho de conclusão meu, da formação de psicanálise número 1 que eu fiz, que é de transtorno de personalidade, aonde o pai da paciente, ela tinha coleção de mangá, eu acho que é mangá que chama, aquela coisa japonesa lá, os quadrinhos, né, japoneses, as historinhas em quadrinhos. E um dia ela brigou com o pai, alguma coisa, coisas de criança que responde o pai, né, que enfrenta o pai e tal, né? Eu falo que criar filhos com personalidade dá muito trabalho, porque eles têm personalidade, depois a gente fica com raiva, porque daí eles, né, querem falar altura, ou querem se impor, quer, né, argumentar. Ela argumentou alguma coisa e ele ficou com raiva, foi lá em cima, catou os mangás dela, ela estava no banho. Quando ela desceu, ela chegou perto dele e falou: O que você está fazendo? Ele falou: Tô fazendo uma fogueira. Na hora que ela foi ver, ele estava fazendo uma fogueira com os mangás dela. Então, e ela ficava: Mas por quê? Por que que ele fez isso comigo? Por quê? E ela hoje tem transtorno de personalidade, tem transtorno de ansiedade generalizada, é uma pessoa desfuncional. A gente conseguiu chegar a um patamar de funcionalidade dela, que hoje ela inclusive trabalha com tatuagens. É uma pessoa que ganha dinheiro fazendo tatuagens. Mas você vê que até o trabalho que ela escolheu é algo de ferir o corpo, porque ela sofria muita violência. Então ela foi para um trabalho que violenta também, entendeu? Mas a gente conseguiu chegar no máximo de funcionabilidade possível, porque realmente ela ficou muito disfuncional por conta das violências que sofreu. Então, essa voz punitiva, gente, é muito importante ser trabalhada, porque é tanto com você se punir, quanto você punir as pessoas. Já viu aquela coisa de falar assim, vai ver só. E se eu pudesse, eu catava e enforcava ele, matava ele enforcado, né? Ele vai ver, eu vou ficar um mês sem olhar na cara dele. Eu tenho casais que a voz punitiva impera sobre eles, que punem, né? Às vezes pune o marido com sexo, não tem sexo porque quer uma punição. Pune filhos, então a voz punitiva é uma coisa muito importante, né?
envolve sempre raiva de si mesmo, mas também envolve a raiva do outro, né? Vem para punir por sentir-se vulnerável ou por expressar a NEP. Então, quando você expressa, sei lá você chorou na frente de alguém, né? Daí as pessoas, de repente, aqui na Inglaterra acontece muito, a criança na escola às vezes chora e eles não sabem aonde guardar a criança, essa que é a realidade, não sabem o que fazer com a criança, assim. A criança tá chorando ali e eles não sabem, eles falam I'm so sorry, e cada um vira para um lado como se quisesse se esconder dentro do armário para não ver ou para não deixar a criança chorando na frente do mundo. Só que aí a criança não tem acolhimento nenhum para aquele choro. E aí acontece de desenvolver uma neb punitiva ali, uma voz punitiva, porque vai dizer, eu tô mostrando a minha vulnerabilidade, tá vendo como eu sou idiota? Tô mostrando para as pessoas não estão nem aí para mim, você é um ridículo, tá vendo? Por isso que você fica sozinho mesmo, você merece ficar sozinho. Então entra aquela voz punitiva, porque tá demonstrando uma emoção. Às vezes acontece com o marido, né? A gente fala que relacionamento amoroso, ele só é capaz de existir se existe a apresentação da vulnerabilidade. Porque quando existe a apresentação da vulnerabilidade, é porque existe um elo de confiança grande entre essas duas partes, né? E quando existe a apresentação da vulnerabilidade e o outro que está ali recebendo aquela vulnerabilidade não receber ela com carinho, com amor, com acolhimento, né? Ou receber com crítica ou com alguma coisa assim, a pessoa se sente muito humilhada. E ela entra numa voz crítica, numa voz do, tá vendo? Você merece mesmo ser largada, ser deixada, você foi mostrar para ele que você tá triste. Então, o tom desse modo é sempre crítico, duro e implacável, julgador mesmo, tá? É uma voz que fala com vocês, praticamente aliciando vocês, assim, tipo, meu, você é uma idiota. Merece mesmo ficar onde você tá. Então tem aquela coisa bem punitiva. Os sintomas incluem autoaversão, ou seja, ódio de mim mesmo, raiva de mim mesmo, né? Eu me lembro do meu filho que ele fez ele tinha feito alguma coisa na frente dos amigos. Eu acho que ele caçoou de mim, falou alguma coisa. E eu fiquei bem chateada, mas não falei nada. Quando as crianças foram embora, eu chamei ele, sentei o abacaxi nele, falando pra ele que isso não era comportamento, onde já se viu, não sei o quê, que isso é um absurdo. E aí eu vi a fisionomia dele fechando, assim, e ele abaixando a cabeça, e eu falei, o que que foi? Você quer falar? E ele me disse assim, eu mereço mesmo que você me xingue, porque eu sou um bosta. Ó, já veio ali. Falei, não, você não é um bosta, você cometeu um erro. Então, você vê, a voz punitiva tem muito de coisa. E eu nunca falei pra ele que ele era um bosta, nunca falei, nunca usei esses termos. Então você vê também que tem parte da biologia e traços da própria biologia da pessoa de não gostar de errar. Ele é uma pessoa, ele tem uma personalidade que ele odeia errar, não gosta de errar. Então o erro para ele é absurdo, ele não gosta de errar. Então você vê que ele se pune por conta de um erro. Aí, no caso dessas crianças, que você já vê que ela própria se pune por causa de um erro, se você ficar martelando ali na cabeça dela, o que você está fazendo é impregnando ela de coisas que ela mesma já faz por ela própria, né? De se sentir mal, se sentir inferior, se sentir. Então, para essas crianças não funciona esses sermões assim. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de sermão. Então, autoaversão, autocrítica, autolesão. Já viram pessoas que se automutilam? Vocês já devem ter conhecimento sobre jovens. Hoje em dia, os jovens, uns por graça, eu já peguei bastante gente no consultório que foi por frescura, e outros porque realmente se mutilam. Essa automutilação tem muito a ver com a voz punitiva, muito a ver com essa voz que ela está recebendo. Então, fantasias suicidas, comportamento autodestrutivo, fantasias suicidas do tipo, melhor seria que eu morresse mesmo, melhor seria eu me matar. Então, quando a gente pega a pessoa suicida, a voz punitiva das pessoas que são suicidas é muito alta. E calar essa voz é muito difícil, porque elas têm uma voz crítica muito forte. Depois a gente tem a voz demandante, que é em voz internalizada em algumas figuras de autoridade.
importância para o sujeito, né, para o paciente, a qual pressiona continuamente para atender padrões excessivamente altos. A voz demandante é aquela que exige que você tenha um comportamento. Ela fala: você vai deixar quieto isso? Não vai, não. Vai lá resolver. Ela exige que você, ela demanda uma ação de você, entendeu? A qual pressiona continuamente para atender padrões excessivamente altos, né? Então, a demandante é aquela que diz: você tirou 8, você tinha que ter tirado 10, vai lá continuar estudando, porque você, enquanto não tirar 10, você não é boa. Entende? Sente como única forma de aceitação sendo perfeito, mantendo tudo em ordem. Então, ela exige, a voz demandante, o interesse dela é tornar você perfeito. Mas quando eu falo perfeito, eu não falo perfeito da perfeição, é perfeito como modelo, né, de perfeição. Porque eu falo que perfeição, todos nós somos perfeitos. A gente tem qualidades e defeitos, ou seja, a gente é perfeito, né? Se tem os dois, a gente é perfeito. A pessoa que não tem defeito, ela não é perfeita, porque tá faltando alguma coisa ali, né? Então, para ser perfeito tem que ter tudo. Tem que ter todas as qualidades e defeitos, virtudes e fraquezas, como todas as outras pessoas. Então, ela sente como única forma se ela é perfeita e mantém tudo em ordem. Então, é uma voz demandante, é a voz que controla também. Ela é controladora. Você já checou isso? Você já olhou isso? Você já fez isso? Então, ela demanda, né? Se esforça para obter um alto status. A voz demandante, eu tenho um exemplo para vocês, de uma paciente que contou para mim assim: eu não consigo, enquanto o meu marido e meu filho estão brincando lá, eu tô limpando a casa e eles até falam: vem aqui sentar com a gente, vamos brincar um pouco, mas não, parece que eu não consigo. Tem algo que diz para mim: você tem que terminar essa cozinha, você tem que terminar a janta, guardar os pratos. É como se ela não tivesse tempo para relaxar, ela não tem tempo para poder viver ali aquele momento de o dolce far niente, vamos dizer assim, de não fazer nada. Ela quer sentar ali, ela quer sentar na mesa para comer junto, mas ao mesmo tempo ela levanta porque ela tem que arrumar os pratos, ou porque ela tem que arrumar a louça que está ali, ou porque tem que terminar de dobrar a roupa, enfim, sim, ela é demandante, tem sempre algo que precisa ser feito e o momento de prazer fica muito restrito, né? Quando existe, porque às vezes nem existe esse momento de prazer, né? Ela se esforça para obter um alto status, pode colocar a necessidade dos outros na frente das próprias. Então, eu vou servir a todo mundo, eu vou arrumar a mesa para todo mundo, eu vou limpar a roupa de todo mundo, né? E você vai para academia? Não, não vou porque eu não tenho tempo. Porque eu tenho que levar meu filho no judô, no futebol, sei lá eu, né? Tudo quanto é lugar. Então, pressão para manter eficiência e rapidez também é uma voz que exige agilidade, que fica falando assim, né? Você tá lerdo por acaso? Nossa, são 6 horas da manhã, você vai ficar dormindo? Tem que acordar, minha filha. Não tem, né? É demanda, sai da cama, levanta, né? São 9 horas da noite. Nossa, como eu tô cansado, vou tirar um cochilo. Não vai tirar um cochilo, não, porque você tem um monte de coisa para terminar ainda. Então, é uma coisa muito desprazerosa, né? Sentar, tomar um vinho com uma voz demandante na cabeça é uma coisa muito difícil, porque a voz fica ali. Você tá fazendo a coisa errada, você tá ocupado, você tinha que estar estudando, você tinha que estar ligando pro fulano, você tinha que estar, enfim, você tinha que estar fazendo 200 milhões de coisas. O sujeito sente que é errado expressar necessidades e vulnerabilidades. Quando existe essa voz que impera vocês, voz demandante, é muito interessante, porque para a pessoa demandante, ela expor uma neb dela como um adulto, né? Eu vou passar de novo as nebs para vocês terem elas bem assim, legal dentro de vocês. Quando vocês precisam falar sobre uma necessidade, eu tenho um exemplo. Uma paciente que eu conversei essa semana que passou, ela falou para mim, ela tem uma necessidade de pertencimento. Apego e pertencimento é o esquema, a neb dela que não foi atendida, né, em maior grau. E ela falou assim, imagina, eu não posso dizer para as pessoas que eu preciso sentir que eu pertenço, eu preciso fazer que elas me façam pertencer, porque elas me valorizam, porque elas me veem como uma pessoa importante, não pedir a elas que elas me aceitem ou que me façam pertencer.
Aí eu falei, mas qual é o problema se você disser que isso é importante para você? Não, imagina, se eu disser que isso é importante, eu, na verdade, tô exigindo delas umas coisas que elas não têm obrigação de fazer por mim. Então, é sempre assim, defendendo a ideia de que é errado expressar isso, é errado dizer eu me sinto sozinha, por favor, me chama para estar nos jantares, nos almoços que vocês fazem, ou poxa, eu gostaria tanto de estar mais próxima a vocês, vocês fazem falta. É errado, não pode. Então, essa voz demandante, ela implica em não deixar, não dar o direito da pessoa querer pertencer, né? Isso é um dos fatos. Até aqui vocês entenderam? Deixa eu ver aqui que eu vou puxar para vocês as NEBs para a gente poder ver os exemplos de novo. Aqui, ó. Apego e pertencimento, né? Essa é a primeira NEB que vai desenvolver privação emocional, privação e afeto, né? Privação emocional. O apego e pertencimento também vai desenvolver abandono, vai para a parte de abandono também. Esse apego e pertencimento. Valorização, autoestima e reconhecimento vai pegar os esquemas mentais de defectividade e vergonha, vai pegar os esquemas de subjugação, autonomia vai pegar o esquema de dependência, por exemplo, né? A pessoa que teve problema com autonomia, ela pode se tornar dependente ou se tornar muito independente, né? Que é um estilo de enfrentamento chamado hipercompensação. Então, a autonomia é um dos esquemas mentais que vão ser gerados, né? A partir das NEPs. Limites realistas e orientação. Vocês já ouviram falar de narcisista, né? Pessoa que é muito dona de si, que tem, né, um ego elevado, né? O narcísico, né? É aquele que é apaixonado por si mesmo. Essa falta de limites realistas, ela desenvolve um dos esquemas mentais que é a orientação para o sucesso, desenvolve o esquema mental do status. Pessoas workaholic são pessoas que não têm limites realistas, que falta orientação, né? Então, essa parte de desenvolvimento vai desenvolver, às vezes, até um excesso de autoestima. Achar que tem superpoder, que é melhor que os outros. Aqui, a gente encontra vários transtornos de personalidade também. Prazer, divertimento e espontaneidade. Nessa NEB aqui, a gente vai ter uma pessoa muito adulta, né? Normalmente uma pessoa Escusa, que... Vivi. Oi, Escusa, Vivi. Pessoa o tipo de pessoa que tu falou antes? narcísica. Não, depois de narcísica. Alcarroica. Workaholic. Alcoholic. Workaholic. É a pessoa que trabalha... Workaholic. Workaholic. Okay. A pessoa que trabalha desenfreadamente, assim, que não tem limites para trabalho, né? Ela entra nesse grupo aqui, orientação para o sucesso, orientação para o status, ela vai entrar aqui. Prazer, divertimento e espontaneidade também são pessoas, vocês vão ver adultos crianças adaptadas, né? Eles não são adultos, eles são como crianças, só que são adaptados. Então, eles têm o prazer, divertimento e espontaneidade violados. Vocês vão ver que são pessoas mais frias, mecânicas, que não expressam muito o que sentem, o que pensam. Ou quando expressa, é sempre numa atitude julgadora, numa atitude de isso é errado, você está fazendo a coisa errada. Então, são crianças que crescem adaptadas, sem desenvolver essa espontaneidade, né? Então, essas necessidades emocionais básicas, a gente não, para agir de forma adulta, nós não vamos poder usar os modos dela, porque aquelas vozes que eu falei para vocês, elas vão desenvolver os modos. Então, vamos lá. Modo criança vulnerável. Está presente quando o paciente experiencia de forma intensa e negativa o estresse. Vocês já foram pegos de surpresa chorando compulsivamente por uma coisa que vocês nem achavam que tinha tanto peso? Sei lá, alguém estava
Não sei, vou contar um exemplo, né? Você tá com o postão cheio e aí chega no gerente do banco lá, né? Aí ele pergunta, como é que você tá? E aí só de ele perguntar como é que você tá, você começa a chorar. Já aconteceu alguma vez com vocês, de vocês chorarem assim? Alguém perguntar como é que vocês estão e o posto tá tão cheio assim que vocês começam a descarregar e chorar, sem falar para a pessoa o que está acontecendo, mas começa a chorar e desabar ali, uma atitude que não tem a ver com a situação. Isso é a criança vulnerável, a apresentação da criança vulnerável. São feridas emocionais causadas pelas NEBs que não foram atendidas de forma adequada. O modo criança vulnerável, ele é uma criança vulnerável mesmo. Ele é uma criança que apresenta precisar de colo, abraço, precisar de carinho, tá? Apresenta-se de forma avassaladora e inadequada à situação atual. Do nada a pessoa começa a chorar compulsivamente ou ela não sabe como resolver, ela se sente perdida. Os principais sentimentos são de ansiedade, desespero, desesperança, solidão, abandono ou profunda sensação de ameaça. Eu vou dar um exemplo para vocês da criança vulnerável. Bom, eu tive problema de convivência com a família do meu marido a vida inteira, praticamente, porque eles nunca me aceitaram. Minha sogra, me lembro que ela me chamava de caipira. Bom, realmente eu vim de uma família pobre, não sou de uma família rica, e a família do meu marido era uma família muito diferente da minha, em termos de crescimento e desenvolvimento. E o que acontece é que na família deles são bem italianos, então, assim, tem os que são da família e os que não são da família. E qualquer pessoa que não é da família, não é da família. Então, incluindo eu, mesmo sendo a mãe do meu filho, não sou da família. Então, eles montaram um grupo de WhatsApp, coloca todo mundo que é da família. Quem não é da família não entra. Então, eu não sou da família. Então, existe uma coisa muito separada, assim, né? Quem é do sangue azul e quem não é do sangue azul. Eles têm... Hoje eu entendo isso com mais clareza, mas a natureza deles é essa. Então, eles vão perguntar uma opinião para o meu marido sempre vira para mim e fala, e o que que você acha? E eles falam, não, mas a pergunta não é para ela, é para você que é da família. Então, tipo, você não é da família. Então, isso foi sempre muito claro para mim, eu fui sempre muito excluída pela família dele. E eu, dentro das minhas NEBs não atendidas, tem a questão do pertencimento por uma depressão que eu tive com 6 anos de idade. E depois eu explico melhor sobre essa depressão. Mas enfim, eu tive uma depressão com 6 anos de idade e eu tenho essa questão de apego e pertencimento como uma das NEBs que não foram atendidas. E o que aconteceu? Eu esperava sempre que ele me defendesse. Eu exigia dele essa defesa. Eu tinha nele essa ponte de defesa. Uma vez, eles falaram um monte de coisas sobre mim que não eram a realidade. E eu deitei na minha cama e eu chorava tanto por aquilo que eu estava ouvindo que falaram de mim. E aí ele falou, por que você tá chorando? Só tô te contando, não tem nada a ver, eles não te conhecem, eles não sabem quem é você. Mas eu chorava, eu não conseguia parar de chorar, eu chorava de soluçar. E eu virei para ele e falei, por que você não me defendeu? Ele falou, mas por que eu vou defender você? Eles não sabem nem quem você é. Naquele momento caiu a ficha, nossa, o que eu tô querendo dele é uma neve. Gente, isso não faz muito tempo, tá? Isso deve fazer uns 3 anos. Eu falei, nossa senhora, o que eu tô querendo dele é que ele me defenda igual os meus pais não me defenderam lá atrás, quando eu tive depressão, quando pequena, porque meus amigos me isolaram e eu não tive defesa dos meus pais, então o que eu queria que era ele me defendesse, eu exigia dele ali, chorando, por que você não falou bem de mim? Por que você não disse que eu não sou essa pessoa? Querendo que ele explicasse para as pessoas que nunca vão entender que eu sou, uma coisa que elas nunca vão entender. Mas eu ali naquele momento comecei a chorar compulsivamente. Não existia nada que me fizesse parar de chorar. Isso é uma criança vulnerável. Então, Vivi, mas aí não vai acontecer? Vai, filho. Quando acontecer, você tem que acolher essa criança. Você não pode recriminar ela e dizer, entrar as vozes e dizer, você é um estúpido, você apresentou isso, que bobeira. Não. O meu marido não poderia me ajudar. E não estava na mão dele essa mudança de mindset. Estava na mão de eu entender por que é que eu estava chorando naquele momento e que NEB que eu gostaria que fosse atendida, né? E essa defesa, eu precisei entender de onde vinha, por que eu queria que ele me... Por que era tão importante que ele me defendesse? Mas é porque eu tive uma história no meu passado que eu queria que ele fizesse essa ponte para mim. Ele
a família dele inteira, ele nunca me defendeu. E eu comecei a falar, você nunca me defendeu, você está comigo há anos, você nunca me defendeu para eles. Mas eu não preciso defender ele na razão dele. Não preciso defender, eu conheço você, eu sei o seu coração, eu sei quem você é, eu não preciso dizer nada. Eles não são pessoas que conhecem você. Mas eu ali, não, você tinha que defender. E eu chorava, chorava, chorava. Então, aí, bom, caiu. Depois que caiu, gente, de verdade, do fundo do meu coração, encontrei Jesus, né? Segui o meu caminho. Porque eu não, hoje em dia, para mim, eles realmente são inexistentes, assim, nesse aspecto, né? Infelizmente, não era a relação que eu gostaria de ter com a família do meu próprio marido. Mas são pessoas que, para mim, eu vou ser sempre educada, cumprimentar e tudo, mas a relação que eu tenho é praticamente zero. E também não tem um grau de importância com relação hoje ao que eles pensam. Mas precisou que eu entendesse o que eu queria deles, né? Toda festa que eles faziam, eu tava lá, porque eu queria ser aceita por eles, entende? E eles me machucavam, depois na outra festa que eles marcavam, eu ia de novo. Hoje eu não vou em festa nenhuma. E se me convidarem, eu agradeço, digo que eu sempre tenho um compromisso com alguma coisa. Então, hoje eu consigo criar as minhas próprias defesas, mas eu não sabia, eu não tinha essa condição de fazer isso. Então, a gente tem que se descobrir, né? O pessoal, mas você vai viver a vida fugindo das pessoas. Não, não, eu não vou fugir. Eu quero estar num ambiente que eu me sinto bem. Eu sei que pertencimento é uma nebe minha, é importante. Eu não vou estar em lugar onde eu não pertenço. Acabou. É uma nebe minha. Então, o que vocês têm que fazer é defender as nebes de vocês. E não ficar colocando à prova e ficar, né, piorando a situação que vocês já carregam. Não vai aonde vocês não são aceitos se existe essa nebe dentro de vocês. Não participa de coisas que vão piorar a sua situação. Porque você, obviamente, vai estar vulnerável ali, naquele ponto de exposição. Tá? Estou abrindo essa questão para vocês poderem entender. Subtipos de criança vulnerável, né? Porque tem a criança vulnerável e o subtipo dela. A solitária, que é a principal nebe de apego e pertencimento que não foi atendida, sentimento de vazio, solidão, é inaceitável socialmente, carente e não se vê merecedor de amor. Abandonada e abusada, enorme dor emocional por ter sido abandonado ou abusado. As nebs foram oferecidas em algum grau, porém arrancadas posteriormente. Às vezes a mãe foi embora de casa, ou o pai foi embora de casa, abandonou, e a pessoa tinha muita ligação com essa pessoa, né? Às vezes eu tenho um caso de uma paciente que morou com a avó, e a avó faleceu, e eles queriam defender essa paciente, e não contaram que a avó faleceu, contaram que a avó foi embora. E aí ficou pior, porque a avó foi embora e a avó nunca mais voltou e ela desenvolveu uma nebe ali de abandono. Ela tinha uma ligação muito forte, mas eles achavam que estavam fazendo a coisa certa, não contando para ela porque ela era pequena. Mas ela nunca mais voltou, né? Então, sente-se como uma criança perdida, sente-se triste, assustada, vulnerável, indefesa, não cuidada, vitimizada. Torna-se obsessivo por buscar alguém que cuide. Isso aqui é muito interessante, porque os pacientes que têm essa criança de modo vulnerável bem aberto, vocês vão ver que eles estão sempre entrando em relacionamento de pessoas muito frias. E é muito ruim, porque eles sofrem muito, porque essas pessoas não dão amor para eles. E quanto menos elas dão amor, mais eles estão ali tentando aquilo. Dá muita dor para a pessoa, né, que vive essa situação. Outro subtipo de modo vulnerável: humilhada e inferiorizada, a experiência de dor do abandono, sentimento de humilhação e inferioridade, se compara aos outros sempre perdendo, tipo, porque você fez isso por fulano, para mim você não fez, ou seja, eu tô sempre perdendo. E geralmente fora da família. Quando fala fora da família, é que dificilmente esse paciente aqui ele vai voltar à humilhação e inferioridade ou a exigência que ele tem para a própria família de origem. Ele vai exigir das pessoas a volta, mas nunca vai ter coragem de exigir da própria família. Né? Dependente e incompetente. Sente-se incapaz e sobrecarregado pelas responsabilidades.
Mostra forte regressão, precisando de alguém que se responsabilize por ele. Tipo, ninguém toma frente, ninguém toma decisão por mim. Poxa, ninguém escolhe. Ele chega no analista e ele fala, você tem que me dizer o que eu tenho que fazer, porque se você não me disser, eu não vou conseguir. E às vezes, tá, gente, nesse paciente, a gente tem mesmo que dizer para ele o que ele tem que fazer, porque naquele momento o que ele precisa é que alguém o oriente. Então, você tem que ter muito tato e conhecimento, assim, sobre o que ele busca, para você ser o centro-eixo dele e não errar na escolha que você está fazendo para o outro, né? Porque você está escolhendo uma coisa para o outro. É de muita responsabilidade. Mas, se você não fizer isso, a NEB dele não é atendida. Então, olha o papel, chama-se reparação parental. Mostra forte regressão, precisando que alguém se responsabilize por ele. Eu já cheguei a ligar para o namorado de uma paciente para conversar com ele, para pedir a ele que tivesse paciência com ela, que não fizesse daquele jeito. Eu, como terapeuta, ligando para o namorado. Por quê? Porque ela precisava que alguém tomasse a frente e defendesse ela. E se eu não fizesse isso, eu não estava fazendo a neve dela acontecer. Então, você faz para você substituir uma coisa que não foi. Vivi mais para sempre assim? Não, porque à medida que a pessoa recebe aquilo, ela começa a pegar segurança de que ela também pode escolher. Aí você vai ensinando, vamos lá, você também pode, você também consegue, vamos junto, entendeu? Falta de desenvolvimento de autonomia e autossuficiência. Pasmem, tá, gente? Essa pessoa que eu disse que eu liguei pro namorado dela, ela é vice-presidente de uma empresa. Então, entendam isso, que não tem absolutamente nenhuma conexão com ela ser vice-presidente de uma empresa que toma decisão o tempo todo e na vida pessoal ela não conseguia falar o que queria para o próprio namorado. Então, entendam que às vezes a pessoa tem um superstar profissional, uma super maturidade profissional e não tem no lado pessoal no desenvolvimento das relações. Não tem ligação isso, tá? Falta de desenvolvimento de autonomia e autossuficiência, em geral, é causado por uma educação autoritária. Sim, isso é importante também. A criança que teve uma educação onde os pais mandavam ela fazer as coisas e demandavam muito, ela vai ter a voz demandante e vai ter, por consequência da educação autoritária, essa coisa Vai dependente ficar da mesma cor. e incompetente. Essa dificuldade que Não, ela eu não tem. quero. Eu quero deixar da mesma cor. Hein? Eu quero deixar da mesma cor. Não vai mexer lá? Claro que eu tô na reunião. Aí que eu preciso ver só para tirar o áudio da Fá. Fá, Obrigado, Vivi. Eu não sabia que estava ligado. eu vou desligar seu áudio. Entenderam aqui dependência e incompetência, tá? E isso é a apresentação da criança vulnerável. Aí vamos lá. A criança raivosa, que é o outro modo. Então, a gente tem o modo criança vulnerável, que é aquela que expõe a dor. E a gente tem o outro, que é o modo de criança raivosa, que não expõe a dor de uma forma vítmica. Ela expõe a dor de uma forma agressiva e demandante. Então, sentimento de raiva intensa, porque as suas necessidades emocionais não foram atendidas. Se rebela contra os maus tratos, então ela exige o direito e ela acaba sendo até uma pessoa que é ofensiva com a outra, tá? Pode expressar raiva de maneira inapropriada, pode fazer exigências que pareçam exageradas ou alienar o outro. Parece uma criança de 3 anos fazendo birra, tá, gente? É mais ou menos essa a situação. Quer buscar NEBs não atendida de forma ativa. Quando a gente fala que vai buscar NEBs de forma ativa, significa que é demandando, exigindo, né? Eu tenho uma paciente que ela contou que a sogra dela ficou com... a sogra ficou com o filho da filha, né? Que é a cunhada dela. Cuidando, e que quando ela soube que o nenê dormiu com a sogra, ela ficou numa revolta, ela chegou no marido dela e falou: você tem que exigir que sua mãe fique com o nosso filho também, porque onde já se viu ela ficar com o filho da filha dela? O neto é neto igual. Você vai lá falar com ela. Aonde já se viu? Ela não tem o direito de ficar com ele e não ficar com o outro. Então, o jeito, né, a exigência e no tom, ela estava demonstrando
raivosamente o que ela queria, uma NEB não atendida. E vamos lá para esse caso dessa paciente. Qual é a NEB dela que não é atendida? Apego e pertencimento. Como que é a mãe dela? A mãe dela é uma pessoa que abandonou ela quando pequena, foi embora. E aí o que acontece com essa paciente? Ela viu na sogra um modelo que ela gostaria de ter tido. Alguém que ela queria ter na vida dela e ela não tem. Só que ela, em vez de ficar feliz porque essa pessoa está próxima a ela, ela pode criar esse vínculo, porque a natureza, quando a da pessoa é ser servidora, a pessoa é servidora. Então, não tem a ver com quem ela será servidora. A pessoa que é servidora, a natureza é ser servidora. Se a mulher ficou com o filho da filha, né? Com o netinho, ficaria com o outro neto também, porque a natureza é ser servidora, a natureza é servidora e acabou. Mas não, ela resolveu brigar com o marido, ficar com raiva do marido, porque a sogra não fica com o filho dela. Quando eu perguntei para ela, mas a sua sogra sabe que você gostaria que ela ficasse com o seu filho? Ela falou, não. Mas você já convidou a sua sogra para jantar alguma vez na sua casa? Já falou para ela quanto você admira dela ser uma mãe desse jeito? Que você não teve uma mãe assim? E que você acha isso bonito, que você admira? Ela falou, não. Então, assim, você vê que a pessoa não consegue, de forma adulta, explicar as necessidades dela. Dizer, sogra, que lindo que você faz, eu acho super legal. Posso deixar um dia o meu filho com você também? Então, não existe isso, essa conversa, esse diálogo, né? O jeito de colocar é muito ruim. Sentimentos intensos de raiva. Esse é o subtipo da criança raivosa, que é agressiva, por exemplo. Sentimentos intensos de raiva incontrolada, podendo resultar em agressão. Eu já fui uma pessoa com modo ativo de criança raivosa, ao ponto de eu rasgar a roupa do meu marido inteirinha. Então, entendam que isso existe sim, tá? E era uma coisa de 5 minutos, era uma coisa assim de um gatilho que ele falou que eu não gostei, e eu ia pra cima ferozmente ao ponto de rasgar a roupa dele. Pode machucar pessoas e quebrar objetos, pode mesmo. Desejo de destruir ou exterminar o agressor, às vezes literalmente, tanto com palavras quanto com gestos, tá? E é um modo infantil, é uma forma de não saber resolver ou de não saber pedir as necessidades, não saber pedir o que você está precisando. E aí entra nesse modo operante, que é a criança raivosa. E aí o que atrapalha são as vozes, né? Que vão falando e você vai agindo de acordo com as vozes. A criança é emburrada, ela sente-se raivosa, mas não expõe abertamente. Ela faz bico. Essa criança emburrada é super interessante, gente. E a gente às vezes não percebe, tá? Eu sei porque eu tenho uma pessoa muito próxima que ela tem esse modus operandi de criança emburrada, e eu tenho que falar para ela, você tá vendo que você tá de bico? Porque ela não tem ideia que ela tá fazendo bico. E na terapia isso também é muito legal, porque o paciente, às vezes você fala, dá um feedback para ele, você fala, olha, isso aqui que você está fazendo denota isso, 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 aquilo, né? Você precisa amadurecer nesse aspecto. E ele faz assim. E fica com raiva mesmo, com bico. Né? Rejeita a opinião do terapeuta, né? Tem gente que cancela as sessões, fala, não vou fazer mais terapia, não, porque ela tá achando que ela sabe tudo de mim, ela não sabe nada. Sente-se raivosa, mas não pode expressar, resiste passivamente à violação da autonomia ou solicitações irracionais. Quando fala que resiste passivamente às violações da autonomia, é porque ela liga o protetor desligado, é como se você não estivesse falando com a pessoa. Emburra e tipo, pode falar o que quiser ali, que dali não entra mais nada. Tá totalmente desligado. Os outros classificam como emburrado, comum quando a autonomia do paciente não foi aceita, principalmente na adolescência. Então, isso aqui, essa criança emburrada, ela surge muito quando na adolescência ela foi muito podada. A criança foi muito podada. É comum rejeitar o cuidador ou o terapeuta, o conselho do terapeuta. Então, nesses tipos, quando a gente vê esses comandos, tem que tomar muito cuidado na terapia para não quebrar o rapport. Então, você espera umas 3, 4 sessões para a pessoa confiar muito em você ao ponto de poder dar um feedback. Senão, você não pode dar esse feedback, porque a pessoa não aceita, ela vai embora mesmo, tá? E não porque a gente vai perder o paciente, tá bom, gente? Porque de verdade a questão não é perder o paciente. A questão é que você não vai conseguir fazer ele enxergar o que ele precisa. Então,
Às vezes as pessoas falam, ah, mas você faz isso porque você não quer perder o paciente, o dinheiro do paciente. Não, gente, o paciente saiu um, entra outro. Não é o dinheiro que conta. O que conta é que o trabalho vai ser interrompido. E quando a pessoa interrompe um processo terapêutico, a gente tem que entender que não deixa de fazer um abandono, porque cria-se um contato muito forte, um vínculo forte com a terapia, de falar tudo o que você sente, de expor o que você sente. E aí o que acontece? Quando o terapeuta sai da sessão ou ele vai embora, não importa, gera de novo um mecanismo de abandono ali. É uma outra forma de colocar, né? Porque o que nós estamos fazendo é o papel dos pais. Então, se ele pensar que ele está sendo julgado por mim, por exemplo, ele vai quebrar o rapport comigo, porque ele já foi julgado tantas vezes pelos pais, está sendo julgado pela terapeuta agora. Então, isso acontece muito, tá? Crianças têm limites. Essas também são joias. Quer buscar NEBs não atendida de forma ativa, reivindica os direitos, né? A gente fala que algumas pessoas vão chamar de criança mimada. Age como uma criança mimada que precisa ser atendida imediatamente. Você vai fazer isso agora, você vai falar comigo agora, né? Eu tô ligando para terapeuta, ela não atende, aí liga 10 vezes, 12 vezes, 15 vezes, eu tô na sessão com outro paciente, aí liga, até se ele atender, ela fala, eu quero falar com você agora! Então, é a criança sem limite. Não tolera esperar, baixa tolerância à frustração. Quando se frustra, nossa, parece que vai cair o mundo. Busca pelo prazer imediato, não aceita, de repente você fala assim, olha, você não pode comprar, sei lá, às vezes o marido fala para você, não pode comprar um tênis esse mês, não aceita, fica com raiva, bico, tem busca pelo prazer imediato, tá? E aí, subtipo de criança sem limite, a criança impulsiva, que ela age de acordo com os seus desejos ou impulsos, de forma egoísta e incontrolada para conseguir o que quer. Aqui, gente, nós vamos pegar as pessoas que têm gasto compulsivo, que gastam muito dinheiro, né? Que não tem limites. Não avalia consequência nem para si e nem para os outros. Necessidade de gratificação imediata, sem tolerância para esperar resultados de longo prazo. Criança indisciplinada, que também é da parte dos sem limites. Não consegue se disciplinar para cumprir rotinas ou tarefas chatas. Só quer fazer o que gosta. Aí você fala, ai, como que você é? Eu sou procrastinador. Não, filho, você não é procrastinador, você é indisciplinado. Tem diferença. Porque as pessoas usam os nomes bonitos para as coisas, né? Ah, eu sou uma pessoa procrastinador. Não, querido, você é procrastinador quando você empurra as coisas, mas chega um certo ponto que você vai lá e faz. Quando você tem resistência a fazer, você nem prova fazer, você nem tenta fazer, você é indisciplinado, você não é procrastinador. Você simplesmente não quer fazer aquilo que não te dá prazer, porque você não gosta. E basta, né? Frustra-se rapidamente, abandonando as responsabilidades. Muito naturalmente, essas pessoas aqui da Criança Sem Limite, elas deixam cursos pela metade, coisas pela metade, elas não se comprometem com as responsabilidades. Deu trabalho, elas largam. Até filho, tá, gente? Tá dando muito trabalho, quero. Obrigada. Tá? Então, esses são os tipos principais das crianças, lembrando que a gente tem nesses modos de criança, a gente tem a criança feliz e o adulto saudável. A criança feliz é a criança que ela se sente feliz, se sente bem no momento, se sente tranquila. Então, esses dois modos eu não vou precisar falar para vocês, porque são modos mais saudáveis de operar. Eu vou pedir que vocês se concentrem em observar esses modos que são mais difíceis, porque são modos que atrapalham a convivência das pessoas no dia a dia, tá? Agora eu vou abrir, eu falei pra caramba, eu quero que vocês me deem a opinião de vocês, se vocês entenderam, né? O que vocês gostariam de acrescentar, colocar? Vivi, Oi, meu coração. uma pessoa adulta, ela pode resolver por si só essas NEBs? Pode. Sim. Pode? Uhum. Sim, é possível. A primeira Mesmo coisa... sem, Oi? mesmo sem um terapeuta? Ah, eu acho que é possível. Tudo é possível, tá, meu coração? É possível, sim.
Por exemplo, isso que vocês fazem aqui toda quarta-feira não deixa de ser uma terapia, né? Não é que vocês não estão fazendo terapia. Vocês estão fazendo uma terapia, mas a gente chama de psicoeducação, mas não deixa de ser uma terapia, né? Com certeza. Então, eu acho que o processo terapêutico ele acontece quando a pessoa tem vontade de se aprofundar naquilo que é um problema, um fator que impede o desenvolvimento dela. Então, sim, é possível. Por exemplo, hoje, a minha NEB de apego e pertencimento, eu já não peço isso às pessoas mais. Eu não exijo que as pessoas cumpram essa minha questão. Porém, eu entendi que eu tenho uma sensibilidade ao meio muito grande. Hoje eu escolho muito bem onde eu vou estar, e com quem eu quero estar, e quem eu quero ter amizade, quem eu não quero ter amizade. Então, eu escolho muito bem quem entra na minha casa, quem não entra. Então, eu passei a me entender comigo mesmo nessa NEB, né? Eu sei que eu tenho uma necessidade de pertencimento. Então, aonde eu sei que eu não tenho isso, ou que isso não vai ser trazido para mim, saudações, eu não fico, entende? Então, a gente começa a amadurecer e começa a fazer escolhas mais adultas, né? A gente começa a andar num modelo de adulto saudável, que é você não mais se colocar em situações ou não adianta você expor sua fragilidade para quem não tem ouvidos. Então, não adianta você chegar e pedir uma NEB para quem nem para si só consegue se colocar, entende? Se dar NEB. Então, eu também acho que é muito importante a gente saber verbalizar, explicar o que a gente sente, o que a gente deseja do mundo. É importante, mas também é importante classificar aonde você vai ter o que você busca. Porque tem lugar para você receber isso, né? Eu frequento um centro aqui que é de budismo, né? Que é o Kadampa. É um centro, ele existe no mundo todo. E a gente faz meditações lá, é um centro que eu gosto bastante. Nossa, toda vez que eu saio de lá, eu saio, nossa, só luz, super energizado. O povo abraça, chega perto, conversa, pergunta, segura na mão. Então, assim, a pessoa tem que buscar onde a necessidade dela vai ser atendida. E muitas vezes não é no seu marido, não é no seu filho, não é nas pessoas que estão ali pertinho de você, é em outro lugar. E aí sim entra o modelo saudável. Então, sim, é possível que um adulto consiga satisfazer as próprias NEBs, mas ele precisa primeiro acolher essas NEBs e entender, parar de brigar com elas, entendeu? Porque eu, por muito tempo, eu briguei com as minhas NEBs, não tô nem aí, se gostar de mim é um favor, não gostar é dois, entendeu? Mas é tudo a boca pra fora, porque era importante para mim gostar. Então, doía, mas eu fingia que não doía, entendeu? E aí, quando a gente finge que não dói, aí dói muito. Aí a dor só aumenta. Então, dá sim. Respondendo a sua pergunta, dá. Obrigada. Muito obrigada. Vocês têm alguma ideia? Eu tenho uma pergunta, Vivi. As nossas NEBs, a gente pode ter mais de uma? Seguramente. Tem gente que tem todas. Então a gente pode oscilar nessa, tem uma, duas, três ou todas. Uhum. E a pergunta também é se em momentos da nossa vida tem uma que se destaca mais que a outra. Se elas também meio que se competem entre si, ou se não, eu tenho a minha NEB do pertencimento é sempre a que é mais que é a mais forte em mim. Na questão de sobressair, eu acho que vai depender do meio, né? Do gatilho que você está enfrentando. Sim. Vamos supor que o meio esteja naquele momento acionando mais botões e na parte de valorização, autoestima e reconhecimento. Daí ela vai ficar mais à mostra, você vai estar com ela mais à prova se você vai ou não estar com ela equilibrada, entendeu? Vai aparecer mais, né? E em alguns momentos vai ser outras NEBs que vão estar mais evidentes. Eu acho que depende do meio. Por isso que eu falo dos gatilhos. Por exemplo, eu sei que eu tenho o apego e pertencimento, uma das NEBs vem disso, né? Eu sei que eu tenho defectividade e vergonha, por exemplo. Então, você tem coisas que você enfrenta que vai ser bom e tem coisas que você se afasta, porque enfrentar não é que vai resolver. Entende? Como eu contei para você, por exemplo, da família do meu marido. Então, eu acho que você tem que ter consciência
de onde é que você amassa seu burro, né? Como dizia meu pai, que tipo de espinheiro você põe o burro. Então, para poder ter essa noção. Então, eu acho que sim, pode acontecer do ambiente cada hora proporcionar mais. Lembrando que todas as NEBs a gente vai encontrar em transtorno de personalidade todas as NEBs ativas e às vezes simultaneamente. Dá até pena de ver um paciente assim, porque realmente é muito atormentador. Então, transtorno de personalidade, transtorno suicida, você pega as NEBs todas abertas simultaneamente, todas as exigências simultaneamente acontecendo. Então, acontece sim, tá? E aí, como a Borderline também, borderline tem isso, todas as NEBs abertas. E aí, como a gente consegue ajudar uma pessoa assim, que tem todas elas abertas e ativas? Quando a pessoa chega com todas as NEBs abertas, né? Porque você vai descobrir numa mesma sessão a pessoa chorar, ela ter raiva, ela ficar emburrada, ela ser impulsiva, ela demonstrar agressão, em todas. Você vai primeiro descobrir os modos, você não vai para as NEBs, você vai olhando os modos primeiro. Antes de você olhar as NEBs dela, você olha os modos. Qual modo operante ela está usando para tratar você, que é o terapeuta? Então, primeiro de tudo, você olha os modos. Você não vai para as NEBs. Quando você diagnostica, você pega os modos todos que ela está operando. Daí você começa a falar, tá, eu percebo na sua fala que você tá com raiva, né? E o que a sua raiva quer mostrar? O que exatamente você gostaria que fosse atendido com essa raiva? A pessoa normalmente verbaliza aquilo que ela quer, a necessidade dela. E quando ela verbaliza a necessidade dela, aí você já sabe a NEB. Aí vamos supor, abriu todas as NEBs simultaneamente, você vai ver qual é a que mais prejudicial para ela. No caso, para mim, a NEB que mais prejudica relacionamentos humanos é a criança raivosa. Ela que dá mais trabalho para relações humanas. Então, eu normalmente equilibro a NEB voltada à parte da raiva. Para o próprio paciente em depressão, o modo que mais opera e que dá mais trabalho é a dependência. Ele precisa de alguém com quem ele possa contar. Então, quando eu pego a pessoa muito depressiva, aí é aquele paciente que eu tenho que ligar todo dia, nem que seja para ligar só para mandar um áudio e dizer, oi, como é que você tá? Eu tô passando para saber como é que você tá. Então, você precisa ir movimentando para você ir cumprindo aquelas NEBs como terapeuta, cumprindo aquelas NEBs e ele voltar a ter um estágio normal, que a gente pode considerar funcional, né? E aí, a partir da gente tirar ele do perigo, né? Chegar no estágio funcional, aí se trabalha com mais profundidade a psicoeducação, os modos, ou como é que ele vai enfrentar os comportamentos que ele terá enfrentando cada um deles, né? Mas antes de tudo, você precisa estabilizar o paciente. Quando ele vem com as NEBs todas abertas, você só precisa dar o máximo que você pode para ele. São pacientes demandantes, são pacientes que você tem que ligar todo dia. Por isso que eu falo, o trabalho de terapia não é uma vez por semana, né? Você tem que manter um contato com o paciente sempre que ele precisa, é um vínculo de confiança. Você não fala com a sua mãe uma vez por semana, não é assim que funciona. Você não fala com o seu pai uma vez por semana. Quando você está em casa, a criança está em casa, ela tem que ter contato todo dia, senão passa a ser a mesma relação que ela tinha com os pais, por exemplo, que o paciente tinha com os pais, que era ter contato com eles quase nunca, ou não falar nunca, ou não ter vínculo. Então, o consultório, ele é algo que é muito voltado a quem realmente gosta de trabalhar com isso. Não é financeiro, não é dinheiro que paga o trabalho, não. Tem que estar ali, tem que ser a pessoa que gosta do que faz e que está ali, faça chuva, faça sol, meia-noite. Ontem mesmo recebi uma ligação, 3 da manhã, uma paciente minha, o marido dela sofreu um acidente no acostamento, perdeu a perna. E ela estava com ele entubado, perdendo sangue. E para quem ela ligou 3 horas da manhã? Para mim. Então, é um trabalho que não é para quem não gosta do trabalho, né? Não é algo que você pode escolher fazer de segunda a sexta, não é algo que você pode escolher fazer só das 9 ao meio-dia. É um trabalho que realmente, né? Eu trabalho na aula suicida aqui, porque o serviço que sobrou para mim, eu peguei a universidade e a gente é obrigatório fazer estágio, né? Eu fui a última a pegar o estágio, que a área que eu peguei, suicida, obviamente, ninguém queria.
A área que eu fiquei foi ela. Eu peguei a área assistida. Então, assim, é sábado, domingo, tem que estar lá aberto, né? A atender. Então, tem que gostar. Por isso que eu falo, quando vocês vão escolher uma terapia, escolher alguém, vocês não podem escolher porque custa menos ou custa mais. Vocês precisam escolher porque o vínculo, o grau de confiança que vocês têm com aquela pessoa permita vocês a entender que ela vai estar ali se vocês precisarem. Esse é o principal fato, porque senão vocês vão gerar um cordão fraco com uma pessoa que não vai estar ali na hora que vocês precisarem, e aí isso vai, na verdade, é melhor não fazer a terapia, porque você vai pegar um vínculo fraco com a pessoa, e aí a pessoa vai abandonar você no momento de vulnerabilidade ou de fraqueza tua, de disposição a se expor, e aí a pessoa te deixa na mão ali naquele momento, né? O que já aconteceu comigo já, como paciente. E te deixa na mão no momento que é ruim, né? Então tem que tomar esse cuidado. Eu falo para as pessoas, fazer a terapia errada é preferível você não fazer a terapia. Não, né? Mas não posso fazer terapia com uma pessoa que eu gosto. Tá bom, não faz. É melhor você não fazer do que você fazer, gerar vínculo com alguém que depois, no final das contas, vai acabar não cumprindo as necessidades básicas que você precisa, entendeu? Ou te ensinando o caminho de como cumpri-las, porque senão você fica perdido. Alguém tem mais alguma dúvida ou quer alguma pergunta? Nath, você entendeu meu coração? Ô, Vivi, eu entendi médio, porque eu saí da empresa, vim ouvindo, daí eu tive que chegar em casa, arrumar as coisas, né, para conseguir sentar aqui. Então, mas eu vou assistir a aula depois. Tá. E o Odete, você entendeu? Te chamou a atenção, Odete, alguma coisa? Vou pedir para você ativar seu som. Vamos ver se você consegue. Isso. Oi. Eu não tinha entendido que era comigo. É com você. Eu gostei muito, quero assistir de novo, porque me vi muita coisa ali. Então, eu vou assistir, aí assistir devagar, prestando bem atenção, anotando, para poder ir pensando. Foi muito boa. Né? Maravilhosa. Eu resolvi pegar os slides, que eu acho que fica mais fácil depois quando vocês assistem, porque senão eu fico falando que é uma matraca, depois vocês não conseguem visualizar, né, o processo. É mais fácil pelos slides. Bom. Talvez tenha ajudado um pouco, né? Joia, assiste sim. Muito bom, muito obrigada. Mas imagina. Maga, e aí, você gostou, meu coração? Gostei muito, viu? Eu vou assistir também de novo, porque, olha, eu me identifiquei muitas coisas aí. Né? Foi muito boa a aula. Essa é a parte legal, né? Que a gente vai pegando assim os insights. Nossa, olha como isso faz sentido. Nossa, né? Como é que ela me conhece? Não conheço ainda, gente. É científico. Ainda. A Si tá colocando aqui, eu assustei, mas vamos lá, bora encarar e lidar com ela. Não assusta não, Si. Todo mundo tem, fica tranquila. E aí? Vivi, sabe que eu quero o segredo depois? O que você quer o segredo? De conseguir isolar as pessoas, essas essas que fazem mal. Eu acho que eu vou mudar para Londres. Olha, eu não vou mentir não que hoje para receber visita do povo que eu preciso isolar é mais simples, tá? Porque não vem. Né? Eu vou pegar a Dete e vou mudar para Londres. Isso. É bem-vinda. Mas adorei. Obrigada, viu? De nada, meu coração. Que bom. Olha, gente, que legal. Então, que bom que fez sentido para vocês. Eu tô tentando esclarecer o máximo, bater na mesma tecla. Às vezes eu sou até repetitiva, mas é porque se vocês pegarem esses esquemas, quando a gente falar sobre os esquemas mentais mesmo, vai ser mais fácil, porque vai fazer sentido. Vai vir das NEBs para os esquemas mentais, vocês vão falar, uau, isso é por conta da NEB tal. E vocês vão ter esses links mais facilmente, tá bom? Vamos fazer o nosso sorteio? Vamos. Então vamos, agora é cadeia. Como que a gente vai fazer os números das pessoas aí? Quem que vai ser? Bota número. Então, eu coloquei, fiz os 7 papeizinhos aqui. Tá com nome? Com nome, né? Ah, que legal. Tá. Joia. Aí eu achei uma canequinha
Nossa, gente, essa minha assistente é um arraso. Eu tô aqui de pijama. Virginiana, sabe, gente? Virginiano, né? Deve ser alguma Neb também, né? Vai saber, né? Ah, Da pessoa assim, perfeccionista. Então, ó, são sete na minha. Aí eu vou colocar, ó. isso, 2, 3, 4, isso. 5, 6, Muito bom. 7. Adorei. Né? Tô tudo Vamos aqui, lá. ó. Mexe o saquinho aí. Não pode ver, olhar, né? Não, porque, né? Vai que tá lá. Aqui, ó. Tan, 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 tan. Raquel! Ah, a Raquel não tá aqui. Que ela não vai poder dizer pra gente pra quem que ela vai doar. Mas depois eu vou pedir pra ela fazer um vídeo dizendo pra quem que ela vai fazer a doação e colocar pra gente qual que foi o resultado, que experiência ela teve. Tá bom? Gente, eu conheço a Raquel e não é marmelada, tá? Eu tenho certeza. Eu vi com os meus olhinhos. O importante é que essa energia Legal. boa chegue a alguém que precisa muito. Eu vou pedir de coração que seja abençoado uma pessoa que realmente, nesse momento de vida, esteja passando por uma situação que precisa do nosso apoio. Que a partir disso ela tenha a esperança de receber um afago da nossa parte, né? Mesmo que ela não conheça, mesmo que ela nunca tenha nos visto, eu acredito que realmente a energia vai para onde ela deve ir. Também acredito. Né? Vivi, aí a gente recomeça de novo, E aí né? começa. Agora, no mês eu já vou fazer o meu depósito. Quem puder fazer o depósito, seja bem-vindo. Tá. Quem não puder também, gente, não preocupa. Vou pedir só para... se começar a entrar depósito agora, contribuições, a gente não vai ter... Esperar esvaziar ela, passar para Raquel Isso, e aí... Isso. Tá. Aí você avisa, ó, abriu. Né? Então, não façam ainda Semana o que depósito. vem. Vamos esvaziar Isso. primeiro. Vamos fechar. Isso. Tá, então você avisa. Aviso. Eu vou avisar, tá bom? Tá bom. Tá certo. Gente, que Muito Deus legal. abençoe grandemente a vida de vocês, que o universo conspire a favor de cada uma de vocês, trazendo sempre boas vibrações, boas energias, né? Que eu acho que só da gente estar aqui tentando evoluir um pouquinho, melhorar a nossa qualidade de vida, a qualidade de vida das pessoas que a gente vive próximo, qualidade de vida do mundo, eu acho que a gente já está no bom caminho, tá bom? Também acho. Muito obrigada. Vamos. Obrigada, viu, Vivi? Obrigada mesmo. Muito Beijo obrigada. grande para vocês. Fiquem com Boa noite Deus. a todas. Obrigada, Tchau. gente. Tchau, Ideia tchau. Brigadão. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.